Pronto, começou. Gente, então agora, oficialmente, boa noite. Sejam todas as pessoas muito bem-vindas. Eu queria começar agradecendo o professor João Maria por aceitar estar conosco no terceiro turno. A gente sabe que é bem puxado, né? Sobretudo agora que nós já estamos no apagar das luzes do semestre, algumas pessoas já de recesso, de férias. Então, de estar conosco em mais esse dia, em mais esse turno, para nos trazer uma discussão tão importante. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor João Maria Fraga, porque, se eu fosse dizer tudo, a gente ia passar aqui um bom tempo. Então, o professor João Maria de Souza Fraga atua na rede estadual e na rede municipal de ensino e também na rede privada. Além de professor, o João também é advogado, né? É bacharel e licenciado em História, é especialista também em História da América Latina e é mestre em Ensino de História, com formação pela UFRN. O professor João tem várias publicações na área de História do Rio Grande do Norte, também na área do ensino de História, no campo do ensino de História. É autor de diversos livros, dentre eles a gente destaca Tecedores de Sonhos ao Luar, Negritude Potiguar, volume 7, e Censura, Música e Resistência, os governos militares brasileiros na sala de aula. Sua área de pesquisa é focada, sobretudo, no ensino de História, e na dissertação, João já trouxe essa discussão sobre as canções de resistência enquanto fontes históricas que podem ser trabalhadas em sala de aula, pensando estudantes da rede básica de educação. Então, por isso, nosso convite para que João estivesse conosco hoje à noite, para a gente pensar junto um pouco mais sobre que são essas canções, por que utilizá-las e como. E aí, no formato de hoje, o professor João vai ter um primeiro bloco de fala, né, trazendo a discussão à tona, e em seguida a gente abre para as perguntas, comentários, tá bom? Então, se forem surgindo questionamentos, vocês podem ir tomando nota. Se quiserem colocar no chat, também podem ficar à vontade, que eu vou acompanhando e no final a gente abre, coloca para o professor João, tá bem? João, muito obrigada, seja bem-vindo, a palavra está com você. Quero agradecer pelo convite a todos vocês, responsáveis, né, por esse projeto de extensão, e a cada colega, professor que se encontra aqui nessa sala, para que a gente possa fazer essa imersão e conversar um pouquinho sobre as canções de resistência, fonte histórica, o ensino de história e a ditadura militar brasileira entre os anos de 1964 a 1985. Pois bem, como a professora Alene falou, essa nossa fala ela é construída em cima de um trabalho de pesquisa que foi desenvolvido, cujo título é O Uso da Música como Recurso Didático e Documento no Ensino de História sobre os Governos Militares no Brasil. Essa pesquisa ela foi realizada numa escola privada, né, embora ela tenha sido pensada para ser realizada numa escola pública, mas o período em que eu fiz o meu mestrado foi um período em que o país vivia um problema seríssimo, né, que era a pandemia do Covid-19. E aí ficou muito, muito claro para mim esse hiato, né, entre a escola pública brasileira e a escola privada, né, que um hiato que tem muito a ver com as condições socioeconômicas, né, tão diferenciadas em nosso país, né. Na escola pública, onde eu lecionava, praticamente as aulas foram radicalmente interrompidas, nós perdemos completamente o contato com a escola e com os alunos, e de maneira que eu não pude efetivamente desenvolver a minha pesquisa na escola Berilo Vanderlei, que era onde eu originalmente havia pensado para desenvolver essa minha experiência de pesquisa.
Assim sendo, eu realizei a pesquisa toda no Colégio Marista de Natal, nas turmas do terceiro ano do ensino médio, sob a orientação do professor Magno, professor, na época, professor e orientador do programa Prof. História aqui na UFRN. Falar sobre a música como linguagem é muito interessante, inclusive partindo de um pressuposto, né, de que a música, na realidade, é um dos espelhos mais fiéis de uma cultura, né? Por quê? Porque a música, ela reflete valores, a música, ela reflete as lutas de um povo, de uma sociedade, a música, ela reflete a história de um povo, de uma sociedade, e o estado de espírito coletivo que possui essa gente, esse povo. Nesse sentido, desde a antiguidade, existem diversos diálogos, né, que nós podemos encontrar, inclusive, em particular, no mundo grego, Platão, por exemplo, quando realiza alguns diálogos no livro A República, né, em relação à música. E aí ele faz a afirmação de que a música não é um mero entretenimento, né? Na realidade, a música ela é uma ferramenta capaz de moldar o caráter moral, a ética e a política, né? O ritmo, a melodia que é consumida, né, por uma sociedade, ela revela, na verdade, a própria alma dessa coletividade, a própria alma dessa sociedade, né? E essa discussão, originalmente feita por Platão, ela é retomada na contemporaneidade, né? Nietzsche vai também discutir sobre essa questão, Schopenhauer, Adorno, enfim. Observemos, portanto, que a música, enquanto linguagem, é um tema problematizado, né, desde sempre, né? Desde a Grécia Antiga até os tempos contemporâneos. Mas o que nós observamos na nossa pesquisa, no nosso trabalho? A música numa perspectiva didática, a música numa perspectiva pedagógica, né? A música como um instrumento que fosse capaz de motivar o meu aluno, né, na minha sala de aula, visto que um debate muito frequente entre o professor é que essa geração ela se concentra por pouco tempo, que é uma geração que está muito dispersa, é a geração TikTok, que não consegue se concentrar nas aulas, que perde a concentração com facilidade e tal. E essas constatações do mundo atual, né, do mundo extremamente tecnológico, né, nos faz, como professor, buscar encontrar formas de motivação para que esse aluno, no chão da sala de aula, ele possa realmente ter uma atenção mais aguda, né, em relação à aula, em relação ao que o professor está discutindo naquele espaço da sala de aula. E aí a música entra como essa ferramenta, uma ferramenta que motiva, uma ferramenta que mobiliza, até porque essas canções, elas já são previamente conhecidas, né? Essas canções, embora não seja geracionalmente uma canção que está dentro do seu corte temporal, né? Mas esse aluno conhece essas canções porque essas canções elas são muito veiculadas nos meios de comunicação, os próprios familiares, né? Pai, mãe, tios, um irmão mais velho escuta, conhece, e aí escuta em casa, e esse aluno ele passa a ter familiaridade com essas canções. E nesse aspecto, eu queria chamar também a atenção para que a música, como vocês estão vendo aí nessas imagens,
nessas imagens que estão postas, a música, ela nos dias de hoje, ela é consumida em diferentes espaços da sociedade. O aluno, ele escuta a música no quarto dele, ele escuta a música estudando, ele escuta a música na academia, né? Ele escuta a música passeando, ele escuta a música no carro e, por que não, na sala de aula? Por que não na sala de aula voltado para uma questão didática, uma questão pedagógica que esteja inserido dentro do processo de ensino-aprendizagem? Por que não? Né? Foi exatamente em função dessa facilidade de acesso a essas tecnologias e dessa presença constante da música no cotidiano do aluno que nós resolvemos, então, trazer a música para o centro da nossa pesquisa. Né? Pode passar. Mas, nessa discussão, eu quero evidenciar, evidentemente, que essa canção, essas músicas, elas não chegam de qualquer forma. Elas têm um sentido muito especial. Por quê? Porque essas músicas vão ser tratadas como fonte histórica. E aí é preciso perceber que a música como fonte, ela é produzida, né, como vocês estão vendo aí, no sentido de que essa produção ela está possibilitando ao professor, ao pesquisador, que essa canção ela possa ser utilizada para a construção do conhecimento científico, do conhecimento histórico. Por que que a música pode, e aí, como diz Vieira, Peixoto e Couro, né, ser produzida numa perspectiva da produção do conhecimento científico? Porque a música, ela é uma ação humana, né? Como ação humana, ela passa a ser utilizada pelo historiador como fonte, no sentido de, através dessa fonte, buscar encontrar fragmentos, né, que pode, uma vez analisada pelo historiador, revelar acontecimentos, comportamentos, padrões, né, que existem em uma determinada sociedade. Seja uma sociedade mais próxima, né, mais recente, ou uma sociedade mais distante, em termos de passado. Então, na área de história, essa questão da música como fonte, ela tem que ser observada, né, nessa perspectiva de sua análise. Né? E aí o historiador, ele, ao analisar a música como fonte, vai permitir a ele que ele possa identificar e compreender, né, como essa música ela foi produzida, como essa fonte foi produzida, que conceitos eu posso extrair, né, dessas canções. Né? Vocês, logo mais eu vou analisar aqui algumas canções e a gente vai mostrar isso bem direitinho como essa construção é feita. Né? Que conceitos nós poderemos observar nessas canções? Que fatos históricos essas canções elas vão retratar, elas vão falar, elas vão mencionar, elas vão estar relacionadas, né? Além da própria relação entre a linguagem musical e a produção do conhecimento, a produção daquilo que o historiador faz a partir da análise daquela canção, né, sobre aquele contexto socialmente existente, o qual aquela canção foi produzida e tratou, né? Pensando assim, nós resolvemos, na nossa pesquisa, fazer a escolha de algumas canções. Canções de resistência à ditadura militar no Brasil e canções que foram
censuradas pela ditadura, né? Perseguidas pela ditadura, que a ditadura viu como perigosa, como subversiva, e, por essa razão, terminou perseguindo. E aí, nesse sentido, a participação do aluno, nós consideramos que seria muito interessante mobilizar o aluno, fazer com que o aluno participasse, mas não apenas da análise das canções, mas na própria escolha das canções. Então, nós estabelecemos um conjunto de canções que foram censuradas, outras delas o próprio aluno ele apresentou, porque foi pesquisar e encontrou canções que não estavam naquele rol de canções que nós levamos para provocá-los, e a partir dessas discussões, eles foram escolhendo as canções para que nós pudéssemos chegar, né, no número de 6 canções. Né? Eram mais de 30 questões, 30 canções, e no final nós determinamos que 6 canções seriam analisadas. E aí, posteriormente, eu vou dizer quais são os critérios que nos levaram a determinar que apenas 6 das 32 ou mais canções seriam analisadas. Né? E aí, feito isso, nós passamos a fazer a audição dessas canções, né? Para que todos eles pudessem ouvi-las, familiarizar, né? Não apenas com a letra, mas também com a própria melodia, né? Que é um componente importantíssimo numa canção, e, posteriormente, analisar cada uma dessas canções com a participação dos alunos. Nosso objetivo, né, baseado naquela preocupação de que a sala de aula precisava ter a participação mais ativa do aluno, era envolvê-los em todo o processo, não apenas na análise, mas, como eu disse, já no início do processo, na escolha das próprias canções que seriam analisadas na sala de aula. Se vocês observarem, nós podemos ver aí, nessas duas imagens, uma imagem de repressão, né? Uma imagem de repressão física, os policiais correndo aí para espancar. Essa imagem é uma imagem bastante conhecida, apresentada, inclusive, quando se fala em ditadura no Brasil, apresentado no livro didático e tudo mais. E abaixo uma imagem também de uma manifestação, né, onde essa manifestação ela vai exatamente se opor à censura à cultura. E aí, nesse sentido, é importante perceber também que essa censura, essas canções de resistência, ela não se dá de forma isolada do ponto de vista da música como linguagem e expressão de contestação dessa geração que lutou contra a ditadura no Brasil. Né? Além, ou para além da música, outras manifestações de cultura, de arte, também foram passivas à censura, né? Como, por exemplo, os livros, como, por exemplo, o teatro, o cinema, né? Enfim, a censura atingiu diversas manifestações e linguagens durante esse período. Pode passar. Aqui, nós gostaríamos de pensar um pouco a música como produção do conhecimento na sala de aula. O que ela permite, né? E aí eu queria chamar a atenção aqui para o que Fonseca nos faz refletir, né? Primeiro, de que a música ela é um elemento que nos permite, como professor, criar novas práticas escolares, né? Sair daquela aula mais tradicional, daquela aula mais comum, diria assim, e fazer uma aula diferente, uma aula envolvente, uma aula
que possa motivar o aluno e que traga, de fato, uma prática, uma experiência um pouco mais diferenciada, mais criativa, né, dentro dessa prática escolar que a gente desenvolve na sala de aula. E aí, nessa dimensão, é importante perceber que, ao analisar a música na sala de aula, né, ao pesquisar canções, ao pesquisar sobre os autores, compositores, sobre os contextos em que essas produções foram realizadas, o professor, ele sai dessa dimensão, né, de apenas ensinar, lecionar, e assume também um papel de professor pesquisador, né? Porque a sala de aula dele não é uma sala de aula, né, a partir dessa experiência, uma sala de aula onde ele apenas constrói essa experiência do ensino, né? Mas também uma experiência de pesquisa. Por quê? Porque esse processo, né, de ensino, ele perpassa por toda uma pesquisa que deverá ser feita, desde a escolha das canções, desde os conceitos que essas canções vão envolver, os contextos em que elas foram produzidas, as metáforas que elas vão apresentar, enfim. Da mesma forma que o professor, ele vai construir uma experiência de pesquisa, além da experiência de ensino na sala, o aluno também. Então, o professor pesquisador, o aluno que vai, junto com o professor, pesquisar, né, sobre a orientação do professor, que é aquele que vai mediar esse processo, as pesquisas necessárias para que a aula possa alcançar os objetivos que vão estar estabelecidos no plano de aula. E aí eu vou apresentar aqui 3 sequências de aula com todas essas questões que eu estou identificando aqui no que respeito a essa relação professor-pesquisador, aluno-pesquisador. Outro aspecto interessante é que, nesse pensar de práticas escolares criativas, usando a música, identificar a história com um papel educativo, né? O componente curricular de história, ele tem um papel educativo. Ele faz com que o aluno possa pensar a sociedade, onde ele possa formar valores, inclusive, como cidadania, democracia, né, ética. Então, são elementos assim importantes do ponto de vista educativo e formativo que o componente, né, curricular de história, ele pode e deve contribuir com o aluno. Assim como o papel do ensino de história, né? O papel do ensino de história como uma possibilidade, né, de formar uma consciência histórica crítica. Né? E aí, nesse sentido, é importante pensar, e a autora, ela nos faz pensar isso, né, a questão da problematização, né? Trabalhar o ensino de história problematizando, né? Fazendo com que o nosso aluno ele possa refletir, analisar, né, criticamente uma sociedade que está sendo objeto da pesquisa, objeto do estudo, daquele conteúdo na sala de aula. Além de que, ao fazer isso, o aluno ele vai estar desenvolvendo uma capacidade de análise que o envolve na própria produção do conhecimento, na medida em que ele pesquisa. E esses trabalhos que são produzidos a partir da pesquisa, eles podem ser também difundidos, né? Podem ser difundidos de várias formas, por exemplo, numa formação de professor, essas experiências. Eu tive, por exemplo, como assessor pedagógico e professor formador no município,
a oportunidade de assistir, inclusive, trabalhos produzidos na sala de aula por vários professores, inclusive Adriana, Jeane, trabalhos fantásticos sobre a ditadura militar, envolvendo outras metodologias, outras ferramentas, como fotografias, enfim. Ou seja, esses trabalhos foram apresentados nessa oportunidade que eu tive de acompanhar uma dessas formações, né, que é na sexta-feira pela manhã, e fiquei encantado com o que eu vi que estava sendo produzido por alguns colegas da rede municipal de ensino aqui em Natal. Schmidt fala um pouco sobre essa importância, né, da sala de aula. O professor oferecer essa possibilidade, o aluno dele se colocar como protagonista, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. Por isso que, ao trabalhar a música e envolver o aluno na escolha das canções, na análise das canções, na problematização sobre essas canções, o aluno ele sai daquela condição de um mero receptor do conteúdo, né? E ele passa a construir. E o professor ele vai saindo um pouco daquela educação mais tradicional, daquela aula mais tradicional, e a aula fica mais dialogada, né? Uma aula mais dialogada entre o aluno e o professor, onde o professor ele é parte importante, porque ele é o profissional que foi devidamente formado para aquilo, mas o aluno também é parte importante, porque ele vai pesquisar também, porque ele vai trazer também suas inferências, seus conhecimentos prévios e a sua capacidade também analítica, né? Daqueles textos que estão sendo apresentados através de canções, através da música. Pode passar. Portanto, é preciso entender, nessa outra dimensão, que os governos militares e as canções de resistências, como elas são tratadas, né, por alguns autores. Aí eu trago aqui Napolitano, Holanda, Tinhorão, que vão falar um pouco sobre esses estilos, né, musicais que foram construídos durante esse contexto que nós vamos analisar, né? Estilos, por exemplo, como a Bossa Nova, né, que é um movimento importantíssimo, que está situado ali no final dos anos 50, né, a Bossa Nova, que era compreendida como, na gíria, né, do carioca, como aquele que tinha um talento especial para fazer algo, né, uma espécie de gíria, mas que terminou sendo um movimento que buscava fazer um pouco essa fusão do samba, que é um elemento musical, é um estilo musical genuinamente nacional, mas agregado aí a um outro estilo, que é um estilo também da música negra, americana, que é o jazz, no sentido de fazer uma fusão entre esses dois estilos, né? O samba carioca, em especial, com o jazz. Até porque essa bossa nova ela vai ter uma participação muito grande dessa juventude carioca da Zona Sul, né, do Rio de Janeiro, né, que vai trazer aí uma melodia intimista, né, aí ao som do violão, uma música meio sussurrada, né, num contexto aí de otimismo que o Brasil vivia, na questão do desenvolvimentismo, os anos dourados, JK, esse contexto todo aí. Então, Napolitano vai trazer um pouco dessa questão da Bossa Nova, né, mostrando isso, e também do tropicalismo, que é esse movimento de contracultura que ocorreu na segunda metade dos anos 60, que vai misturar o rock, o pop, a própria bossa nova com alguns ritmos regionais, né? Tentando aí romper com aquele purismo que havia do ponto de vista musical. E também vai criticar a ditadura, né? Porque não apenas nas suas canções, nas letras, mas também na própria estética, né?
uma estética provocativa, uma estética irônica e uma estética antropofágica, né? Os tropicalistas, eles vão buscar inspiração no movimento modernista, né, que se desenvolveu no Brasil lá na década de 20, em especial na figura do Oswald de Andrade, né? Uma cultura brasileira sem perder a identidade, mas também sem deixar de receber as influências, né, digamos assim, de outras culturas, mas mantendo o seu aspecto genuíno. A Holanda vai analisar a música que antecedia o golpe civil-militar de 64, mas na perspectiva dos problemas sociais, né, esse momento que antecede 64, e é bom que a gente diga isso, porque uma das canções que nós vamos analisar traz esse elemento, né? Havia uma música muito forte, né, do ponto de vista do debate dessas problemáticas sociais, até porque os governos, em especial o governo de lá, era um governo que dava um destaque muito forte a essas questões sociais, inclusive organizando formas de se tentar buscar enfrentar esses problemas sociais, né? E a própria UNE, né, com o CPC da UNE, que era um movimento que tinha uma visão de engajamento social, de usar a arte como um instrumento, uma ferramenta de luta e de conquista, né, de direitos sociais, como, por exemplo, reforma agrária, reforma urbana, né, reforma universitária, enfim. Um papel muito importante da própria juventude universitária, que tinha uma crítica muito grande ao próprio governo JK, como Tinhorão vai nos mostrar, ao fazer uma análise social da música popular brasileira, mostrando o tropicalismo, o rock brasileiro, essa luta da juventude universitária, como estava dizendo, que resistia à dependência econômica do governo JK, aquela visão de desenvolvimentismo, né, associada à entrada do capital estrangeiro, das multinacionais, né, que impulsionava o desenvolvimento, mas que desnacionalizava. Esse tipo de crítica aí era muito forte, porque desnacionalizava a economia, né, o que alguns chamavam de entreguismo, enfim. A própria Bossa Nova, como eu falei, a sua influência na classe média alta, em especial no Rio de Janeiro, né, e o tropicalismo, que ocupou um espaço importante nas emissoras, na TV, mas mesmo assim, embora fosse um movimento que tivesse esse espaço, porque as emissoras e as televisões terminavam comprando esse movimento como um produto para ser comercializado, assim como a Bossa Nova foi comercializada, né? Isso tornou um grande produto no mercado internacional. Hoje você chega no mundo, em vários países do mundo, Garota de Ipanema e várias outras canções da Bossa Nova é conhecido porque o Brasil, se por um lado trouxe a indústria farmacêutica, a indústria automobilística, a indústria de cigarro, por outro lado, também vendeu a música, né? Um grande produto dessa época foi a própria Bossa Nova, né? Como um produto nacional no campo musical. E o tropicalismo, embora com esse aspecto, né, comercial, era visto pelos militares como uma forma de agressão, de subversão. Muitas vezes até pelo estereótipo, né, pela estética, pela forma com que eles se vestiam, e aí a aparência física, a barba, o cabelo grande, a roupa colorida, aí entra também os próprios anos 60, né, a questão do movimento hippie, a influência do movimento hippie sobre esses movimentos, enfim. Pode passar. Outro aspecto também é a importância de problematizar esse tema que a gente está discorrendo aqui. Né? A relação do ensino com a construção do conhecimento histórico,
o uso da música como documento, como uma fonte na sala de aula, né? A fonte como diferencial para a historiografia, né? Hoje a gente vê muito bem isso, você encontra aí uma gama de pessoas que não têm formação, né? E que produz e que veicula nas redes, né? Essas informações, esses produtos, né? Que são comercializados, que são vendidos e que não tem o crivo, que não tem assinatura de um profissional da história, né? E aí, nesse sentido, a importância do historiador, né, nesse processo de problematização do tema, é fundamental. Por quê? Porque o historiador ele constrói a narrativa, mas fundamentado em fontes, na análise dessas fontes, no uso de uma metodologia científica, né? É com a fonte, é com essa metodologia científica que o historiador ele faz o seu fazer história, né? E aí eu queria destacar aqui, ainda sobre a questão do ensino de história, uma contribuição também da professora Margarida, né, de Ariano, que é com relação à importância do ensino de história como objeto de pesquisa. Por muito tempo, os departamentos de história, os cursos de graduação em história, se restringiam muito em tratar de conteúdos. O estudante entrava numa graduação em história e ele tinha uma formação, ele ia lá estudar pré-história, aí o mundo antigo, a Grécia, Roma, fenícios, hebreus, persas, enfim, aí ia lá para a Idade Média, aí depois chegava na história do Brasil, na história do Rio Grande do Norte, e não havia espaço nos departamentos de história para discutir o ensino de história. Então, nesse sentido, eu vou, me permita, Aline, vender aqui meu peixe. Nesse sentido, eu fico muito feliz em ter feito um mestrado profissional de História. Por quê? Porque o mestrado profissional de História, como hoje o doutorado recém, né, implantado lá no Departamento de História aqui, possibilitou, né, essa questão do ensino de história como um objeto de pesquisa para alunos da universidade que estão na sala de aula, que exercem a sua atividade professoral e que tinham interesse em fazer um mestrado, um doutorado, para debater, para discutir, para aprofundar as suas experiências professorais, né? As suas experiências de ensino. E aí eu acredito muito que essa linha, né, essa pós-graduação de ensino de história, né, os prof, né, história teve uma importância muito grande porque permitiu para pessoas como eu que tinha toda uma vivência de sala de aula e que precisava, como todos nós precisamos sempre, né, aprender cada vez mais, refletir a nossa prática cada vez mais, pudesse refletir a nossa praxis como professor. E aí foi uma experiência muito rica, muito importante para mim e me fez ver o processo ensino-aprendizagem, a minha experiência professoral de outra perspectiva. Sim, vamos lá. Meu Deus, trouxe aí para vocês 6 canções. A censura e a música durante a ditadura militar. Nós dividimos aí a ditadura militar a partir de uma divisão cronológica do Soares em 3 momentos, certo? Antes do AI-5, 64 até 68, e aí 2 canções, Opinião, de Zé Quete, que foi a primeira música censurada, em 1964, e Para Dizer Que Não Falei das Flores, que é de 1968, com o Vandré. Eu vou analisar a primeira canção, do Zé Quete, certo? Não tem tempo para analisar as 6 canções. Não é possível. No segundo
momento, 1968 a 78, durante o AI-5, a vigência do AI-5, é Proibido, Proibido, de 68, de Caetano, e Cálice, do Chico, de 73. Então, eu vou analisar Cálice. E de 78 a 85, depois do AI-5, o Bêbado e a Equilibrista, me perdoe, 1979, João Bosco, e vai passar do Chico, de 1984, certo? E aí eu queria chamar a atenção para o que diz Napolitano, né? As formas de controle sobre os artistas. Né? Esses artistas foram perseguidos, foram censurados, alguns foram para o alto exílio, outros foram exilados, presos, enfim. Né? Esse foi o tratamento que o Estado brasileiro deu. E aí eu trago duas imagens aí, não para ilustrar, mas para mostrar para vocês a importância da música e da capacidade mobilizadora da canção. Observe aí a música Cálice, do Chico, sendo vetada pelos censores, né? E aí eles vão mostrando aí por que eles estão vetando, né? Eles identificando aí essa dubiedade entre os termos, né? Do verbo calar, e aí o cálice, de calar, e o cálice do objeto usado na missa, né? Que nós vamos analisar a posteriori. E embaixo, uma manifestação de jovens contra a ditadura, mas veja a faixa. Amanhã vai ser outro dia. Não por acaso, trata-se de uma frase de uma canção. Observe como uma canção é capaz de oferecer à juventude daquela época um mote, uma palavra de ordem para mobilizar e fazer a resistência à ditadura. A música Opinião, próximo slide, a música Opinião. Essa música do Zequete, né? Essa música ela traz, né, uma discussão muito interessante. Eu trouxe duas imagens, a própria imagem do Zequete para mostrar, né, que trata-se de um homem negro, né, de um homem negro, um homem de origem simples, e a imagem acima, né, que traz o próprio Zequete, a figura de Nara Leão e a figura de João do Vale, porque essa canção ela vai ser utilizada no mundo do teatro, né, como uma peça e que tinha como proposta discutir aí uma problemática social que a gente vai mostrar para vocês na canção. E essa peça ela está inserida no contexto, né, do teatro, né, do oprimido, né, como um teatro de denúncia, né, de questões sociais. Então, vamos aqui para o plano de aula. Nosso plano de aula, da primeira canção aí, ele é construído a partir de uma proposta da Miriam Hermeto, né? Ela faz a proposta e aí eu vou construir a proposta da aula, da sequência de aula, a partir da proposta dela. Primeiro, o tempo de aula, né? Esse tempo de aula é de 50 minutos, que é o tempo padrão lá da escola onde eu desenvolvi a pesquisa. Recurso didático, eu usei o Data Show, o slide, cópia das letras, a internet, né, para que os alunos pudessem pesquisar, como estratégia didática, a aula expositiva, que não pode deixar de ter, a análise de textos que eu oferecia para eles, por exemplo, um texto do Soares sobre censura, importante para que eles pudessem saber o que era censura, construir, né, esse conceito na cabeça deles de o que era a censura e como a censura funcionava, a audição das canções, o uso de questionários para que eles pudessem terem mais facilidade ao discutir, ao debater sobre essas canções. E aí a definição de objetivos, né? Cada aula tem os seus objetivos específicos da aula. O padrão é o tempo da aula, as estratégias didáticas, mas, do ponto de vista dos objetivos, cada aula tem os seus objetivos específicos. Essa, por exemplo, que trata dessa primeira canção, que é a Opinião, do Zequete, trata-se da compreensão do conceito de censura. Daí o porquê que a gente vai usar o texto do Soares. Entender a importância da música como a fonte. Por que a música é fonte? Né?
E como a música ou a canção ela pode contribuir para a produção do conhecimento, né? Aí entra a questão da análise, entra a questão da análise, da compreensão, do contexto, da produção daquela canção, do que se tentava buscar, debater, discutir a partir daquela canção, a partir daquelas letras, né? Depois associar essas canções aos fatos, né? Peguemos, por exemplo, essa canção do Zequete, né? Peguemos, por exemplo, essa questão do Zequete. Essa canção do Zequete, né, ela vai trabalhar um problema social, que é um problema que aconteceu no governo do Carlos Lacerda, né? Esse Carlos Lacerda, ele desenvolveu, em 1964, uma política de retirada de grupos, né, de pessoas que moravam em favelas, certo? Remoção. Você quer que eu E é volte na letra da exatamente canção, João? nesse contexto que a música vai ser construída. E aí a genialidade do cantor, compositor, em pegar essa problemática social e associar à luta de resistência e de combate à ditadura, que nós vamos mostrar. Gente, acho que a conexão do professor João caiu. Vou só aqui avisá-lo pelo WhatsApp. A professora Miriam Hermeta, Alguém falou sobre a professora Miriam Hermeto? Eu acho que foi ele que falou. Ah, então é só a imagem, será? Não sei, ele falou só mais rapidinho, depois não falou mais. Mandei mensagem aqui no WhatsApp. Vou ligar rapidinho. Ele está tentando voltar, pessoal. Um minutinho aqui e dá certo. Nessas horas temos que ter paciência com a tecnologia. A nossa internet fica oscilando. E aí, às vezes... Podia fazer uma leitura da música, né? Eu posso pôr aqui Então coloca essa música, porque daí Vou enquanto abrir. isso, né? Para aproveitar. A gente vai ouvindo enquanto isso. Essa música foi muito forte na época da ditadura para nós, sabe? Então, porque coloca, né? Podem me Só prender, passar a propaganda. Tá? Então, podem até me deixar sem comer, que eu não mudo de opinião, quer dizer, então, bem forte mesmo para nós.
Oi, João. Deixei a música tocando enquanto você voltava. Tem que abrir o teu microfone. Você ouve? Você me Agora ouve? sim, sim, sim. Ótimo. Então, pronto. Aline, por gentileza, passa a próxima tela. Foi aí exatamente onde eu caí aí, né? Aham. Então, como eu estava dizendo, o plano de aula, ele segue uma orientação, que é a orientação feita pela professora Miriam Hermeto, que divide, né, em 4 passos a construção do plano de aula. Deixa problematização, o desenvolvimento das narrativas do conhecimento, a aplicação de novos conhecimentos e a reflexão síntese. Essa aula, ela visa, né, a compreensão do conceito de censura, e aí eu ofereci um texto do Soares, o que é censura, e esse texto é interessante, porque ele vai mostrar o que é a censura, vai pegar o ato institucional número 5 como marco, né, antes, durante e depois do ato, e vai mostrar também que a censura da ditadura, ela, na realidade, a censura da ditadura grande parte da legislação existente no Brasil já era uma legislação que tinha vindo desde o período do Estado Novo, que foi absolvida na Constituição de 1946, que, embora fosse uma Constituição democrática, mas manteve uma legislação ainda recepcionada na Constituição, que terminou sendo usada pela ditadura, além das leis, né, de censura que eles criaram durante a ditadura. E aí, entender a importância da música como fonte, né? Por que a música é fonte? Como usar a música como fonte na produção do conhecimento histórico? E usar essas canções também para identificar nelas fatos. Nesse sentido, a música do Zequete, né? Que é um homem que nasceu em 1921, que cantava samba, que era negro, que era de uma família de músicos, que desde a década de 40 já fazia sucesso, 50, 55, né? Com A Voz do Morro, né? Daquele filme Rio 40 Graus, já era um homem já que tinha uma referência, né? Ele que fazia parte da velha guarda, da Portela e tal, né? E que cantava o quê? A favela, a malandragem, né? E essa música dele terminou se transformando num verdadeiro hino de resistência, né? Desafiando o autoritarismo. Você veja que a música trata de quê? A música trata de uma remoção de pessoas humildes, simples, que moram na favela, através de uma política do Carlos Lacerda, que era de desocupação dessas áreas, né? E aí, como essas pessoas vão reagir? Vão reagir fazendo a defesa da sua dignidade, a luta por moradia. Observe que essa canção, ela traz uma pauta que antecede o golpe. Não por acaso, ela é censurada em 1964. Mas a pauta da canção, ela traz uma problemática que já existia antes, inclusive foi um dos motivos da necessidade de se fazer uma reforma urbana no governo de João Goulart, né? Para tratar desse problema da habitação, que já era um problema seríssimo, e uma das razões, inclusive, pelo qual o golpe vai ocorrer, para impedir que João Goulart promovesse essas reformas. E aí a canção traz essa denúncia, né? E olha os moradores lutando pela permanência deles, né, nos seus lares, na favela, o uso da metáfora, né? A metáfora para falar da resistência, né? Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer. Daqui eu não saio não. A resistência diante da adversidade. Falta água, falta tudo, mas ele não quer que falte o que é a dignidade. Ele não quer que falte o que é o direito dele ter uma opinião, né? O direito dele permanecer na comunidade, na qual ele se identifica, que é o local de origem dele, né? Então, ele se recusa em submeter a essa censura, a essa repressão, né, que os governos militares estão impondo
logo no seu início, né? Porque aí ainda é 1964, né? Ainda no ano do golpe. E essa canção, ela soa como um relato, né, da vida dos moradores de favelas do Rio de Janeiro. Uma tentativa também de driblar a censura, né? Um enfrentamento, uma recusa em submeter à opressão, né? A canção fala também um pouco de resiliência. Se não tem água, eu furo o poço. E se não tem carne, eu compro o osso. Olha só a capacidade de resiliência, né, dessa comunidade. É uma canção que fala também da capacidade de adaptação, a força de quem vive à margem, né, de quem vive sem esperança, né? Você veja, por exemplo, tem uma parte que ele vai falar aí, que ele mora pertinho do céu. Por que pertinho do céu? O local mais elevado do morro, mas ele sente orgulho de morar lá, por isso que não quer sair de lá, né? A questão do pertencimento, da origem. O reforço, inclusive, da ideia da importância da opinião, da dignidade, né? Apesar da falta de recursos. E o governo, ao governo, eles respondem como? Daqui não saio. Eu não saio, não. Né? A certeza de que ele não vai sair, que não deseja sair do lugar. Então, é isso que nós estamos falando, se encaixa lá na reflexão síntese, né? Na reflexão sobre a canção, o contexto da canção com o golpe de 64. O golpe acontece e como essa canção ela dialoga com o golpe. Ela dialoga com o golpe porque o golpe ele foi feito para interromper um conjunto de reformas que o presidente João Goulart queria, objetivava promover e que não pôde promover por causa do golpe. Dentre essas reformas, uma delas era, inclusive, na questão urbana, na questão da moradia, né? E aí a gente passa aí por essa questão da problematização, como vocês estão vendo, né? Onde a gente pergunta o que nós entendemos por censura, qual a linguagem musical pode ser tratada, a linguagem musical pode ser tratada como fonte, por quê? Como? A música ela pode contribuir com a construção do conhecimento histórico, né? A canção, como? Aí entra a questão da linguagem musical como uma expressão, como uma ação humana, né? Por isso que ela vai poder, sim, ser tratada como fonte, né? E a música como construção do conhecimento, que ela reproduz o quê? Fragmentos de uma realidade econômica, social, política, cultural, de uma época, de uma sociedade, né? Aí o desenvolvimento da narrativa do conhecimento, refletindo aí o texto do Soares, que eu disse que disponibilizei para o nosso aluno, para que a gente pudesse debater, o próprio conceito de censura, o que é censura, né? O Estado ele tem esse direito de promover a censura, a música? Até que ponto a censura ela foi feita e como foi feita e o Estado tem esse direito de intervir na arte, tirando do artista, do compositor, do artista, a sua capacidade de analisar e de ver a realidade e tratar da realidade social, política, econômica, né? E aí a gente trabalhou aí a atividade, né, exposição do conteúdo, né, porque como a gente dividiu em 3 fases, eu precisava também tratar do conteúdo, né, desse conteúdo de 64 até 68, então falando sobre o golpe, os atores sociais do golpe, o que significou o golpe, o que foram os atos institucionais, que impactos eles tiveram, os primeiros atos institucionais, como eles interferiam na vida democrática do país. Aí, quando ela fala em aplicação dos novos conceitos, é aí analisar a letra da canção, a opinião do Zequete, né? Apresentar esse estilo musical como representação de um grupo, né? A música é um samba, aí a música ela vai falar sobre os problemas do cotidiano, essa questão da violência, né? Sobre a comunidade está sendo retirada a força do seu habitat, do seu local, do seu lar, né? A compreensão do contexto da produção
dessa canção, a política do governo do Rio de Janeiro, de retirada forçada através da violência dos moradores da favela, né? E aí a necessidade da gente escutar a canção, ouvir a canção, para ele se familiarizar com a música, debater a letra, fazer essa relação entre a canção, a letra da canção e o golpe, como a gente está discutindo aqui. E, por último, a reflexão e síntese, né? E aí, a cada aula, a cada sequência de aula, né, nessa primeira, por exemplo, a gente tinha que tratar das habilidades e competências do INEP, né, que é quem vai nortear, inclusive, a produção das provas de Enem, porque essa turma em que foi feita essa pesquisa era uma turma do terceiro ano do ensino médio. Então, a gente está, ao mesmo tempo que a gente está discutindo isso, estava mostrando a eles que isso aí poderia aparecer numa prova lá do Enem, eventualmente. Por quê? Porque isso aí, na realidade, toda essa discussão que a gente estava fazendo estava relacionada às habilidades e competências, né? A habilidade 1 aí, desenvolver a capacidade de interpretar as fontes documentais, está previsto. Essa competência da área 1 também, a compreensão dos elementos culturais que constituem a identidade de grupos sociais, questão do samba aí, né? Você pode passar, Aline? Então, a próxima canção é uma canção muito mais conhecida, né? Muito mais difundida, que é uma canção do Chico, né? João, que é de 1973. João, você me escuta? Estou escutando. A professora Lore levantou a mão, acho que ela quer fazer algum comentário. Não, e o Ricardo chamava a atenção para o fato da parte da canção que diz assim, eu não pago aluguel, né? Que o sujeito vai dizer que não pagava aluguel, ele destaca como sendo um trecho que a gente poderia até classificar como anarquista, porque se recusa essa lógica do capital, do ter que pagar para absolutamente tudo, inclusive para morar, né? Lore? Posso falar. O João, boa noite. Pois não. O João, eu queria só comentar da música anterior ainda, que naquela época, em termos de política pública, eles se referiam a essa política como limpeza urbana. Tá? É só uma coisa que vocês vejam como é que era, né? A maioria, na verdade, era de negros, né? Morando nas favelas. E aí a gente vê bem a visão racista, né? Na própria política urbana. Então, eu só queria fazer esse comentário ainda. Obrigada. Porque muito obrigado pela contribuição e a música do Chico, né, que é essa segunda música, ela está dentro daquele recorte lá do Soares, né? Pega aí a segunda fase. É uma música de 73, portanto, está ainda sob a vigência do ato institucional número 5. A primeira pegou de 64 a 68, agora de 68 até 78. Essa canção, ela, na verdade, foi feita em 73, mas só pôde ser difundida por Chico em 78, com a revogação do ato institucional de número 5. Então, o Chico, quem é o Chico? Né? Quem é esse cara? Chico nasceu em 1944, um cantor, compositor, dramaturgo, escritor, ator. Por que eu estou falando de cada um desses compositores? Porque nós precisamos, para além de conhecer a canção, para além de analisar a canção e a relação com a história, é preciso conhecer o sujeito. Há pouco tempo eu falava de um negro, do samba, de um homem de origem. Agora eu estou falando de um jovem de classe média, né? Um jovem que morou na Itália, né? Antes ele havia morado na Itália, nasceu no Rio de Janeiro, mas morou na Itália, depois foi morar em São Paulo, porque o pai era um intelectual e teve que ir trabalhar em São Paulo, né? O pai foi para a Itália, levou ele para a Itália, porque foi dar aula na Itália. Depois vai para... Eu estou falando de Sérgio Buarque de Holanda.
vai para São Paulo, né, e trabalhar em São Paulo, ele vai para São Paulo também, né? Ou seja, trata-se de um jovem de classe média, né, filho de 2 intelectuais, né, que era o Sérgio Buarque de Holanda, historiador, e a Maria Amélia Alvim, pintora, pianista, uma pessoa de requintes e de experiências assim sociais, né, mais de classe média, pessoa, enfim. Então, a convivência com intelectuais, né, de Chico foi enorme, né? Chico também entrou na USP, no curso de arquitetura, não quis terminar, abandonou o curso, né? Ele usou o pseudônimo, né? O Julinho de Adelaide aí, né? Que os meninos, né, fazem menção. Era uma maneira de driblar a censura. Algumas canções ele usava essa canção de 1973, no período dos anos de chumbo, né? Período que o país vivia um processo radicalizado de luta política, né? Alguns lutavam de maneira mais pacífica, vamos dizer, se é que a gente pode dizer assim, mas outros tinham formas mais incisivas, mais radicais, mais intensas, usando, inclusive, da guerrilha, né? Tanto urbana como rural. Toda forma de luta numa ditadura, eu acho que é válida. Não é minha intenção aqui julgar quem agiu da forma correta, qual era a forma mais correta de resistência, até porque toda resistência à ditadura eu acho que tem legitimidade. Então, trata-se de uma canção de protesto, onde é feito o uso de metáforas, né? O duplo sentido. Pai, afasta de mim esse cálice. Eu queria chamar a atenção aqui, Aline, que essa música ela foi feita um dia antes da Sexta-feira Santa. Certo? Isso é um dado importante. Por quê? Porque a música, inclusive, ela traz muitas inferências de textos bíblicos, certo? Também tem a ver com isso. Ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho, tinto de sangue, é referência bíblica, em especial o livro do Marcos, o capítulo 14, o versículo 36, onde ele diz, Jesus, antes do Calvário, né? Ele faz essa fala, né? Se for da tua vontade, ó Pai, passa de mim esse cálice. Então, ele está fazendo aí uma referência a um texto bíblico, o texto não é original dele, né? Se remete à perseguição, ao sofrimento e à traição que o Cristo sofreu, que o Brasil estava sofrendo pela ditadura. É essa a analogia que ele quer fazer, né? E o cálice aí tem um duplo sentido. O cálice da nova e da eterna aliança, né? Do mesmo modo, ao fim da ceia, Cristo tomou o cálice em suas mãos, né? Lembra lá do ritual católico da missa, né? Deu graças novamente, ou seja, o cálice como objeto do vinho, né? E o cálice imperativo, né? O verbo, cálice de mordaça, cálice de calar, cálice da censura, cálice, né? Então, há essa duplicidade aí de sentidos na palavra, que tem o mesmo fonema, o mesmo som, mas que tem significados diferentes, escrita diferente, embora foneticamente sejam semelhantes, quando falado a palavra. Então, a analogia com a Bíblia, ela é feita o tempo todo na canção, a gente vai vendo isso aqui, né? Por essa razão. A analogia com o tratamento, né, de repressão, de violência, assim como Cristo, lá, Semana Santa, a violência, a repressão, tudo isso ele traz a experiência do Cristo lá para a experiência que o povo brasileiro está sentindo, né? O sangue de Cristo, que está lá no cálice da Bíblia, era o sangue, no Brasil, da ditadura, o sangue de quem? O sangue dos torturados, o sangue dos mortos e desaparecidos. É esse sangue, ele faz a relação. E aí, como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calado, o peito resta pouco, a silêncio na cidade não se escuta. O que é isso? A dificuldade em banalizar o martírio, né? A não aceitar o martírio que o povo brasileiro estava tendo em relação à ditadura com naturalidade, né?
engolir a labuta aí também tem a ver com a questão do trabalho, né? O trabalho pesado, mal remunerado, exaustivo, que o trabalhador tem que aceitar para a sua subsistência. Calado a boca, resta o peito, significa isso, continuar sentindo sem poder se expressar livremente. E por que não se pode expressar livremente? Aí entra a censura, certo? O filho da santa, que santa é essa? A pátria. Brasil, ame ou deixe, né? A idolatria à pátria. Esse é o país que vai para frente. A pátria é intocável, a pátria é sagrada, a pátria é inquestionável. Aí ele diz, se opondo à ideia do filho da santa, o filho da outra, que poderia ser um palavrão, né? Que poderia ser o filho, e aí ele colocar um palavrão aí, substituindo a palavra outra. Mas, ao falar isso, ele diz outra realidade menos morta, sem mentira. Menos morta, sem mentira. Sem mentira dessa realidade que setores da sociedade brasileira não conseguia perceber, né? E aceitava a mentira de que o Brasil vivia um milagre. Olha, 1973, um milagre, que o Brasil era o país do futuro, né? Que tudo estava dando certo, que o bolo estava crescendo, né? Era isso que Delfim Neto dizia, entendeu? Então, quando ele é filho da outra, é essa outra realidade, menos morta, é uma realidade sem mentira, né? A força bruta, o que é isso, a força bruta? A força bruta é o autoritarismo, a força bruta é a violência policial, a força bruta é a tortura, a força bruta são os mortos e desaparecidos. Aí, como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Era à noite que eles agiam, muitas casas foram invadidas, muitas vítimas foram sequestradas, raptadas, tiradas de suas casas à noite de madrugada. É um modo operante. Não por acaso a nossa Constituição, o nosso Código Penal, hoje, a partir da Constituição de 88, não aceita mais a entrada da polícia na casa das pessoas à noite. Por isso que a polícia, quando vai para uma ação, né, tem que ter mandato judicial e tem que entrar de manhã, não pode entrar de madrugada na casa da pessoa. Por quê? É o Estado Democrático de Direito dizendo não a essa prática recorrente que a polícia militar usava durante a ditadura, de invadir a casa das pessoas. Chico até vai trabalhar noutra canção, aquela canção, Acorda, amor, eu tive um pesadelo, agora eram os homens lá fora, é exatamente isso, essa invasão à casa das pessoas que eram feitas, né, durante a madrugada, né? Aí ele diz, como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. É o indivíduo que acordava em silêncio, sabendo que a violência estava para ocorrer e que ocorria durante toda a noite. É o método da PM de invadir casa, de arrastar suspeito, de prender, de matar, né? Essa canção, ela é cheia de metáforas, né? Cheia de metáforas. Lançar um grito desumano que a canção traz, é desistir, é combater, é resistir, perdão, é combater, é manifestar-se com raiva, é tentar ser escutado quando a ditadura não permitia por causa da censura, quando eles atordoados, atento, alerta, pronto para reagir coletivamente. Por quê? Porque não se podia reagir. Tinha que ser indiferente ao que estava ocorrendo. Tem que assistir passivamente. Daí ele fala em arquibancada, que é arquibancada é onde a torcida assiste, né? O jogo de futebol. Chico é muito envolvido com futebol, né? Torcedor do Fluminense, apaixonado, enfim. Aí, sem poder reagir diferente, assistir passivamente na arquibancada, esperando o quê? Esperando as coisas acontecerem, né? Com medo. Com medo de quê? Aí ele vai falar do monstro da lagoa. Essa canção ela foi feita numa varanda na casa do Chico, que era em frente à lagoa, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas. Aí a lagoa é a lagoa, que ele está olhando para a lagoa. Aí ele fala, ver energia, o monstro da lagoa, que monstro é esse? É a ditadura. Que lagoa é essa? Além da lagoa que ele via fisicamente na frente dele, o olhar dele, de onde ele estava, na varanda. Era rios, mares,
onde corpos apareciam boiando, né? Aí de muito gordo, a porca já não anda. Que porca é essa? A porca é o governo, né? A porca é o governo. E por que ela não anda? Porque está gorda. Aí ele faz uma alusão de novo à questão bíblica, ao pecado da gula, né? Aí, ó, a porca de muito gordo, ela não anda. O governo, a inoperância, a incapacidade, a incompetência do governo. Que governo? Um governo corrupto, que não conseguia operar, né? E a gente sabe que corrupção foi algo muito comum dentro da ditadura. Muito comum. As grandes obras, as obras faraônicas, né? A inoperância, inclusive, a Transamazônica ficou no papel. Né? E os bilhões e os recursos que foram gastos, né? Durante aquele período com obras que não foram concluídas. Né? A faca já não corta. Que a faca? Né? A brutalidade da polícia. Né? A faca já estava gasta. De tanto ferir, de tanto matar, de tanto torturar, essa faca que eles usavam já estava gasta, já não cortava. A força dos militares já estava dando sinais de desaparecimento. Lembremos aí que esse contexto também é um contexto que o milagre, inclusive, está sendo esvaziado. Né? O poder está se enfraquecendo com a crise do milagre, inclusive. Aí ele diz, quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Ele quer dizer o quê? Quero viver sobre as minhas regras. Não quero aceitar a ordem autoritária do Estado, dos militares, da ditadura. Né? Ordem, inclusive, conservadora, que são diferentes das minhas regras. Aí eu quero perder de vez tua cabeça. Ele quer o quê? Ele quer derrubar o sistema, um sistema opressor. Ele quer cortar o mal pela raiz, o sistema pela raiz. Aí, perder teu juízo é o quê? É reprogramar, é pensar, é se expressar livremente, é abandonar aqueles ensinamentos conservadores, é deixar de ser subjugado, né? Aquela cultura conservadora imposta pelos elementos de coação que o Estado fazia. Aí, inalar fumaça de óleo diesel, ó, isso são métodos de tortura, gente. Métodos de tortura. Inclusive, tem casos, né, que a gente conhece, de pessoas que morreram inalando, né, literalmente a fumaça de óleo diesel. Né? Aí, quando fala em bebida amarga, é porque no momento que eles estavam compondo a composição, eles estavam tomando uma bebida italiana, né? Uma bebida alcoólica italiana. Fernet, o nome da bebida, e aí é meio amarga, né? Aí associa a bebida que eles estavam bebendo, que eles estavam na varanda, bebendo de frente para a lagoa. Um dia antes da Sexta-feira Santa. Olha, aí saiu uma beleza dessa, né? Uma obra dessa. E o Monstro da Lagoa, como eu disse, é a ditadura, né? Que ele está se referindo. É? Essa canção é uma canção muito bacana e que marcou muito, né? Quando apresentada, inclusive, cara, desligaram o microfone. Né? E tem um momento, inclusive, que eles ficam só murmurando, né? Não podia cantar, porque a censura a proibiu. A última canção que nós vamos tratar é uma canção do João Bosco, né? João Bosco. Então, como eu disse, é importante conhecer o compositor. É importante conhecer o sujeito. Né? Quem é essa figura, né? Esse tal de João Bosco. Quem é João Bosco? João Bosco é filho de libanês, né? Mas antes de falar sobre João Bosco, eu queria dizer o seguinte. Essa canção, O Bêbado e a Cristo, né? Ela seria a terceira canção a ser analisada, né? E aí, o objetivo, quando a gente vai analisar essa canção aí,
estudar o que significou a lei da anistia para a reconstrução da democracia brasileira. Esse é o objetivo da aula. Problematizar o primeiro passo, né, da sequência da professora Emília, o que significou a lei da anistia durante a ditadura militar no Brasil. O que foi essa lei? O que ela significou? Aí depois, desenvolvimento da narrativa, analisar o que significou a lei para a construção da democracia, a aplicação de novo conhecimento, analisar a letra da canção, o Bêbado e Equilibrista do João Bosco, como isso contribui para a construção do conhecimento histórico, apresentar esse estilo musical de MPB, né? Que representação tem. João Bosco, assim como Chico, é um jovem de classe média, né? Não é o negro da favela, não é o homem do samba, que questionava, inclusive, a Bossa Nova, chamava de alienado, né? A galera da Bossa Nova. Não, é um jovem de classe média, né? João Bosco, filho de libanês, chegou a cursar o curso de engenharia civil, também saiu, assim como Chico, que fez arquitetura e saiu. Um cara que tinha um passeio gigante por vários estilos musicais, como, por exemplo, jazz, a própria bossa, conhecedor desses estilos, o tropicalismo, e encontrou um grande parceiro, né? Um grande parceiro do João Bosco, que foi o Aldir Blanc. Com ele, João Bosco, inclusive, antes do Bêbado Equilibrista, né? Além do Bêbado Equilibrista, ele tinha uma música que é muito interessante, inclusive, para ser usada em sala de aula, Aline, quando você dá aula, por exemplo, sobre a revolta da Chibata, que é a canção Mestre Sala dos Mares, que trata da figura do João Cândido. Do João Cândido, conheço. Que é, inclusive, rapaz, ele faz, nessa canção, ele faz uma alusão àquela luta libertária negra aqui no Ceará, do Dragão do Mar. O Dragão do Mar reapareceu. O João Cândido, ele reaparece, mas ele faz uma alusão ao Dragão do Mar, que está lá na luta abolicionista aqui do Ceará, né? Que antecedeu a Lei Áurea. Mas eu quero mostrar isso para mostrar que você pode trabalhar canções também com outros conteúdos, vários. E, além dessa música, uma música muito significativa, o Mestre Sala dos Mares, o Bêbado Equilibrista, que é uma canção que se tornou um hino, né? Um hino. A primeira gravação de João Bosco, né, que saiu, não dessa canção, mas a primeira gravação dele, saiu no jornal Pasquim. Ele era um homem de boas relações, né? Ele nasceu em 1946, meados dos anos 40, né? Então, ele é um homem de uma geração que pega o que? O pós-guerra. Ele já nasceu na democracia. Ele não pegou o Estado Novo, ele pega o pós-guerra. Ele vive na democracia, né? Aí depois veio a democracia onde ele estava sendo, né, criado, né, sendo a democracia interrompida com o golpe de 64. Então, essa canção, ela inclusive, ela foi feita ainda sob a vigência do AI-5. Né? Ela foi pensada. Porque, na verdade, o Bêbado Equilibrista, inicialmente, era uma canção pensada para homenagear Charlie Chaplin. Chaplin tinha morrido, né? E aí ele estava meio um carnaval e as pessoas divertindo, aquela alegria toda, ele lembrou Carlito. E aí ele começa a fazer uma música em homenagem a Carlito. Inclusive, na canção tem muita influência da música Smile, né? Que é daquele filme Tempos Modernos, né? Tem traços ali. E aí, o que acontece? Tempo depois, essa música é pensada de uma maneira mais ampla. Essa canção, ela, na verdade, vai compor um álbum. Quem tornou essa canção pública, conhecida, foi Elis Regina, num álbum Essa Mulher, né? Elis Regina foi quem estourou essa canção. Essa canção foi pensada em 77, né? Bem antes por João Bosco, né? Mas depois Elis Regina imortalizou essa canção, que é uma canção também que trata de muitas metáforas, né? A canção fala de Betinho,
né? O irmão do Enfio, que partiu no rabo de foguete, é o Herbert de Souza, que é o sociólogo Betinho, irmão do Enfio, cartunista, né? A canção ela vai pedir a volta de Betinho, né? A canção diz: caía à tarde feito um viaduto. Esse viaduto aí é um problema que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1971, no Rio de Janeiro. É um viaduto, né? Cai, o viaduto Paulo de Frontin, ele desaba. E dezenas de pessoas morreram. E outros se feriram. E aí ele diz: caía à tarde feito um viaduto. Ele está comparando o quê? A caída do dia, né, a caída da tarde, com o feito da queda do viaduto. Olha aqui a capacidade do poeta, né? Impressionante. Ele vê o fim do dia, a caída do dia, e ele associa a queda do viaduto. Aí ele diz: um bêbado trajando luto me lembrou Carlito. Carlito, o personagem que Charles Chaplin imortalizou, o vagabundo, né? A figura de Carlito é um personagem famoso de Chaplin. Ela representa, inclusive, a classe trabalhadora, né? Os mais afetados, porque se você observar, os filmes de Chaplin trabalham muito essa temática social, o desemprego, a fome, né? Enfim. E aí, a roupa preta, né? Que a canção diz, representa o próprio luto. Luto de quê? O luto pelo fim da democracia, o luto de uma sociedade que quer democracia, que quer liberdade. Aí ele diz assim: a lua tal qual a dama de um bordel. A lua que ele fala são os políticos que defendiam a ditadura, que tinham interesses particulares, que não tinham brilho próprio, mas recorriam a generais, às altas patentes das forças, para quê? Para se tornar também poderosos, para buscar o brilho de aluguel, quero que ganhar eleições, alcançar projetos pessoais, enriquecimento. Aí ele compara isso a uma cafetina, né? A dona de um bordel, que faz o quê? Que explora prostitutas, que vende, esses políticos se vendiam o governo, né? Mesmo às custas da exploração do país. É como as donas de bordéis, que se vende a tentativa de ganhar dinheiro fácil, mesmo com a exploração das prostitutas, né? Que é quem são aviltadas no seu corpo, na sua integridade, na sua própria dignidade. Então, essas pessoas, elas apoiavam a ditadura, esses políticos, né? E se beneficiavam dos recursos do país, né? Para obter ganhos pessoais. E as nuvens, lá no mata-borrão do céu, chupavam manchas torturadas, que sufoco louco, que é o mata-borrão, é o papel absorvente que remove o excesso da tinta, das canetas, do tinteiro. A gente está associando isso o quê? A necessidade que eles tinham de eliminar os erros, entre aspas. Que erros? Ele está se referindo à tortura. Apagar no mata-borrão, eles apagavam como? Na tortura, no desaparecimento, nas mortes. As nuvens, quem eram as nuvens? Os torturadores, né? O mata-borrão, nós poderíamos associar aí ao doicode, né? Que apagava essas pessoas, né? Como apagou muitos. Os opositores, né? Apagados pelo regime, eliminados. Os militares, inclusive, forjavam justificativas de abafamento, né? Aí o bêbado com chapéu coco faz reverência a mil para a noite do Brasil, meu Brasil. Quem é o bêbado com chapéu coco, né? O personagem de Carlito. Vem de novo Carlito aí. Lembre-se que ele imaginou a canção em homenagem a Carlito. Depois ele foi remodelando a canção, né? E aí ele está tratando de quem? Do povo brasileiro, que é um povo que, apesar da ditadura, que apesar das torturas, do sofrimento, do desemprego, da inflação, tudo isso é um povo irreverente, porque ele estava diante de uma festa de carnaval, ele estava vendo essa irreverência natural do brasileiro, que apesar de dificuldades, não perde a sua capacidade de rir,
não perde a sua capacidade de humor, não perde a sua capacidade de esperança, né? Isso é típico do Brasil. O brasileiro, ele é uma pessoa que consegue rir da sua própria desgraça, né? É impressionante. Ele ri da sua própria... É um homem forte, né? É um homem forte. Então, quando diz assim, que sonha com a volta do irmão do enfio, como eu disse, é sobre o desejo, né, da sociedade que queria a volta dos exilados. É assim que ele vê. É assim que ele coloca na canção. Chora a nossa pátria mãe gentil. Olha só a brincadeira que ele está fazendo aí com o hino nacional. A pátria mãe gentil, uma expressão lá do hino nacional. Ele traz o hino nacional, que é um elemento simbólico usado pela ditadura para impor o terror. Ele traz para a canção dele de protesto. Aí ele diz, chora a nossa pátria mãe gentil, chora Marias e Clarice. Ele se apropria de quê? Do choro das mulheres, das vítimas da ditadura, as mães. Quem é Clarice? Clarice é a esposa de Resolve. Quem é a Maria? A Maria é Teresa. Quem é Teresa? É a mulher de Manuel Filho, o operário que foi assassinado. Quem é a Clarice? É a esposa do Vladimir Resolve, marido, jornalista que foi assassinado, e a ditadura chegou na casa dela mentindo, dizendo que o marido havia cometido suicídio. E ela disse, é mentira, meu marido não cometeu suicídio, ele jamais cometeria suicídio. Ela não precisou nem de ver foto, de ver nada, ela não acreditou de imediato. Ela rejeitou a informação dada por ele de imediato, porque ela sabia que o marido era incapaz daquilo. Então, esses torturados mortos, ele traz através das viúvas, né, e das mulheres, mães, né, como Marias e Clarice, que ele está se referindo aí. Ele não sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. Aí já vem aí, no final da canção já uma mensagem de quê? De fé. Não sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente, ou seja, não vai ser inútil a minha dor. Eu tenho fé. A luta de pessoas contra o regime, que sonhavam com a democracia, que tinha fé, que tinha esperança, que nunca perdeu a fé, apesar de tanta atrocidade, nunca perdeu a fé de pôr fim ao regime. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Aí ele está falando da esperança, da democracia, dessa abertura que está acontecendo, uma abertura frágil ainda, né? Porque a abertura estava acontecendo, mas os militares, em especial um grupo de militares que não aceitavam a abertura, continuavam matando, torturando, continuava explodindo bomba, ameaçando, inclusive, os que defendiam a abertura, chamando, inclusive, de comunista. Não é isso? Então, ele vai falar o quê? Quando ele fala aqui da esperança, a dança em corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha, ele está falando de sombrinha na corda bamba, a fragilidade daquele processo que estava em curso, né? O processo de abertura estava acontecendo, mas aquilo ali era muito frágil, muito a reação contrária, aquilo era algo muito... Mas, mesmo assim, havia uma esperança, né? A esperança equilibrista, né? Aí ele diz, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Esse período é incerto, é isso que ele quer dizer, é incerto. Incerto para o povo, incerto para os artistas. Mas é preciso seguir em frente. É preciso se equilibrar na corda bamba a nossa esperança. Essa frágil distensão, abertura que está acontecendo, para que a esperança possa permanecer, para que a gente possa equilibrá-la, mesmo que nessa corda bamba. É isso aí. Então, meus amigos, eu deixo aqui, por último, as referências que nós usamos, né, no último slide, as referências que nós usamos, porque se vocês podem, posteriormente, consultar, ler, e eu me disponibilizo, portanto, em participar com vocês desse bate-papo agora, e agradeço
novamente a generosidade da professora Aline, que me convidou gentilmente para tentar compartilhar aqui. Me esforcei o máximo para ser o menos prolixo. Professor, tem dificuldade de resumir. E professores que estão aqui, eu agradeço demais e peço desculpa por ter caído lá naquele momento, né, ter perdido um tempo e espero ter correspondido com a expectativa que vocês tiveram das minhas reflexões. Muito obrigado, gratidão a cada um de vocês. Nós é que agradecemos, João, não tem nada que pedir desculpa, não. A gente agradece, a questão da internet sempre ocorre, né? Nossa internet aqui ainda é um tanto instável, mas foi uma excelente aula. E aí a gente agora abre para as perguntas. Eu, particularmente, tenho uma curiosidade, João, a respeito de como foi essa... E aí, quem tiver perguntas, pode ir colocando ou se inscrevendo, tá com a mão? Mas eu tenho na verdade, assim, uma é em relação à própria turma com a qual você trabalhou, né? Porque você contextualizou para a gente no começo de que se tratava de uma turma numa instituição privada, né? E isso bem nos anos da pandemia, 2020, 2021 e tal. E eu fiquei na curiosidade de saber como é que foi a recepção desses estudantes, se houve alguma atitude de rejeição ou de negação, porque a gente estava ali no ápice de um movimento negacionista, com um país extremamente polarizado, e a gente sabe que muitas vezes algumas instituições têm um público, né, com um viés mais à extrema-direita. Então, se você vivenciou coisas desse tipo, essa era a primeira pergunta. E a segunda é se a gente também poderia partir, como é que você pensa a possibilidade de trabalhar com as canções fazendo versões delas a partir de ritmos, por exemplo, mais contemporâneos, né? Porque os alunos, eles hoje em dia mexem com editor de tudo, né? Editor de vídeo, de áudio, de tudo. Então, se você também pensou por esse caminho de possibilidades de trabalhar com esses estudantes, alterando a melodia, fazendo mixagem, enfim, pensando outras formas de lidar com essas canções lá dos anos 60, 70. São essas as minhas perguntas e eu deixo aberto aqui para quem tiver outras questões. Se você quiser ir respondendo, João, fica à vontade. Certo. Com relação a Aline e demais colegas, professores, com relação a essa questão da reação contrária, Aline, uma das coisas que me fez pensar em fazer o mestrado profissional foi exatamente esses problemas em sala de aula que eu comecei a ter, que eu não tinha. Durante muitos anos, eu dei aula e nunca enfrentei em sala de aula alunos, por exemplo, levantando a mão e questionando o que eu falava, dizendo que eu estava errado, que ou não houve golpe, que foi um contragolpe, que não houve tortura, que as pessoas viviam a melhor época da vida. Eu comecei a dar aula em 1991, faz um tempinho. Nunca vi na minha sala de aula alunos com esse tipo de narrativa, com esse tipo de questionamento. Nunca vi. E nesse período eu comecei a ver e ouvir alunos que tinham esse comportamento. Não eram muitos, mas eram alguns. Em cada sala tinha um ou outro. E eu confesso que eu fiquei muito preocupado e tentei descobrir qual era a origem, qual era a raiz, de onde vinha essa fala que ocorria na sala A, depois na sala B, na turma C, D, ou seja, não era algo isolado, não era algo único, era um comportamento padrão que havia em cada sala. Cheguei a conversar com o Ceiso, eu estou preocupado, isso que está acontecendo isso, é mesmo. E eu não conseguia ainda identificar, não. Aí, na conversa com os alunos, eu comecei a identificar que todos esses alunos tinham um elemento em comum: Brasil Paralelo. O elemento em comum que todos eles tinham era o Brasil Paralelo, era a fonte de onde eles tiravam aquelas informações. Certo? Isso
em 2018, 2018, nesse período, 2018, certo? Aí eu tomo a decisão de fazer o mestrado, certo? Rapaz, eu tenho que voltar para a universidade, tenho que fazer mestrado, eu tenho que rever essa questão do ensino, aprendizagem, eu vou para o mestrado. Aí fui para o mestrado. Aí, quando eu chego no mestrado, aí eu resolvo o quê? Discutir esse período, né? Eu fui fazer esse corte e estudar a questão da música, né? Nesse momento, 2020, a gente tinha, num primeiro momento, assim, um contato mais difícil com o aluno. Era aquele negócio de uma cadeira, aí duas não era, aí depois foi metade da turma assistir aula, na outra semana a outra metade assiste. Não sei se você lembra, porque um assistia aula na escola, outro assistia em casa. Isso na escola privada, porque na escola pública não tinha isso, porque não tinha aula para ninguém, certo? Aí o que aconteceu? Aí, durante esse período da pesquisa, eu não tive essa interpelação, essa questão de questionamento. Mas antes, que me levou a fazer o mestrado, eu tive sim, e enfrentava em sala de aula e ficava meio triste, porque eu via jovens que chegavam com aquele discurso todo pronto, todo elaborado. Fruto desses Olavo de Carvalho, eu não conhecia, eu conheci meus alunos falando, você precisa ver uma aula do professor Olavo. Quem diabo é o professor Olavo? Eu não sabia nem quem era. Foram meus alunos que me disseram em sala de aula. Então, isso aí. E com relação a essa questão, possível trabalhar canções adaptando, além, hoje, existem ferramentas na internet que você pode, inclusive, construir vários ritmos, samba, bossa nova, canções. Por exemplo, eu poderia hoje fazer uma dissertação trabalhando nessa perspectiva. Qualquer colega aqui pode fazer uma dissertação, um doutorado, um prófilo, trabalhando canções e produzida pelo próprio aluno a partir de inteligência artificial, com a ajuda da inteligência artificial, para discutir uma determinada sociedade, um determinado fato histórico, fatos, né? Enfim. Então, eu acho que isso é extremamente importante, só que essa questão da inteligência artificial, hoje, a própria academia já está regulamentando o uso, né? Desde que você faça o uso, mas seja dentro de critérios pré-estabelecidos, não tem problema nenhum, própria CNPq, CAPES, enfim, todos esses órgãos ligados à pesquisa, hoje já está fazendo uso, é um negócio que veio para ficar, eu acho que não dá para você pensar o ser pesquisador sem considerar essa questão dessas ferramentas, é fundamental, e o aluno pode sim, pode usar, acho que é uma boa. Eu não fiz na época, porque, na verdade, eu nem pensei, até nem tinha, eu acho, em 2020 nem tinha, mas fosse hoje, era algo que eu iria pensar, assim, por que não? É tanto que o próprio MEC, obrigada, João, pelas respostas, o próprio MEC agora, recentemente, lançou, né, um manual orientando o uso da inteligência artificial como recurso em sala de aula, e aí discute as questões éticas, os cuidados, né, os protocolos que os professores devem considerar, mas reconhecendo, porque a gente não tem como negar que está, né, está disponível e as pessoas utilizam de diferentes formas. A grande questão é tensionar de que maneira usar, para que ela não substitua o pensamento, mas ela seja uma ferramenta, assim como o computador foi quando surgiu, assim como o celular pode ser também, enfim, várias outras ferramentas que a gente utiliza como suporte, como recurso, né, didático em sala de aula. Lore está com a mão levantada, não sei se foi de antes ou se é de agora, Lore. Você quer fazer uma pergunta, um Não, já comentário? passou. Era uma coisa mínima em relação à música que eu acho que não vale a pena. Obrigada. Obrigada, foi muito boa a sua aula. Eu aproveitei muito. Obrigado. Excelente. A gente não tem perguntas, tem alguns comentários. A Lore tinha falado um pouco antes, né, divulgando o filme Entre Linhas, que narra um pouco, que narra a trajetória de uma pessoa da sua família, a sua cunhada, que foi presa por engano, entre aspas, pela ditadura. E aí foi construído um filme, está disponível
no Prime e no YouTube também agora, chama Entre Linhas. E a Conceição, que comenta aqui de um aplicativo específico chamado Suno, que faz justamente esse trabalho de edição com canções, né, que cria músicas a partir dele. E no mais, são muitas felicitações, João, e as pessoas destacando aqui a importância de trazermos esse tema, de discutirmos sobre isso, porque é um tema que é possível de gerar engajamento das turmas, né, de fazer com que haja um envolvimento e que também retira daquela lógica de somente estar ali conceituando a partir do que tem no livro didático, mas que possibilita ir além, né? Pensando os vários e múltiplos sentidos presentes de uma canção, inclusive numa conexão direta com a língua portuguesa também, porque é preciso ler essas entrelinhas, né? Outro dia, Lora destacava aqui, enquanto alguém que viveu esse período, né, e que esteve na militância, destacava o quanto era necessário estar atento ao que está ali, o que não está dito explicitamente, o que está nas entrelinhas, porque isso gerava, né, formas de comunicar também, né, de fazer com que pensar sobre aquela situação que, em virtude da censura, não podia ser dita explicitamente. Aline? Pois não, João? Só um pequeno comentário. Eu, além de disponibilizar esse texto aqui, que é o texto da dissertação, que foi transformado em livro, dá para ver aí? Dá sim. Eu disponibilizei um outro texto que era exatamente falando sobre a música cafona, que era uma música que fez muito sucesso na década de 70. Essa música cafona era uma música mais tocada, né, e acompanhada mais pelas pessoas com renda mais baixa, pessoas que têm uma vida mais simples, mais humilde e tudo mais. Mas uma pesquisa foi feita, né, e produziu, inclusive, esse livro aqui. Dá para ver aí? Dá sim. Pronto, que é um livro fantástico, fruto de uma pesquisa, meu Deus do céu, muito fôlego essa pesquisa deles, né? E que fala sobre a música cafona, que eu acho que é algo que o professor também poderia usar, especialmente a gente que dá aula na rede pública, que trabalha com um público mais humilde, mais simples, da periferia e tudo mais, onde essas canções embalaram muitas vezes, né, assim como as canções de protestos embalaram a classe média, né, que era quem mais ouvia, Chico Buarque, João Bosco, Ali Regina. Essas canções de Odair José, Valdir Soriano, embalou muito essa galera da periferia das grandes cidades, né? As pessoas mais simples. Então, quando eu disponibilizei essas canções dos cafonas, porque eu acredito, inclusive, se tivesse trabalhado com o público da escola pública, como era o meu objetivo inicial na pesquisa, porque a pesquisa é algo interessante. Você vai cheio de ideia, né? Aí a pesquisa. No começo é uma coisa, depois lá vira outra, né? Ela chegou para mim a pesquisa e disse: não, cara, você não vai fazer isso, não. Você vai fazer isso, que era o que eu podia fazer. Então, na escola pública, por exemplo, acho interessante o professor trabalhar aqui com essas músicas cafonas, sabe? Eu vou tirar você desse lugar e tal, essas músicas Odair José, Não Sou Cachorro Não, do Valdir, porque essas canções são muito importantes. Até porque o golpe de 64 ele foi muito motivado também pela pauta moral. Não nos esqueçamos disso. E essas canções, ela atacam exatamente esse aspecto da moralidade, né? Então, é algo, inclusive, que mobilizou setores da sociedade para a campanha da família, a marcha da família e tal. Então, é algo, pense em algo que poderia ser uma dissertação muito bacana e tal. Se eu pudesse, inclusive, eu teria feito isso com aluno da escola pública. Como não pude, eu terminei usando essa música, que era uma música mais... Até porque foram os netos, né, da classe média do Natal que eu pesquisei junto com eles. Aí eu terminei usando esse Chico, Caetano, João Bosco, enfim. Ok, então, João, eu agradeço, nós agradecemos todas as pessoas aqui pela oportunidade de ouvi-lo na noite de hoje, de compartilhar um pouco, né?
e a gente espera aí se encontrar nos próximos, em outros momentos mais adiante. Na semana que vem, nós vamos estar com o professor Rafael, falando sobre a construção de jogos didáticos para serem trabalhados em sala de aula com o tema da ditadura, né? E bem interessante também, ele deixou já uma ideia lá na página virtual do AvaProex, com o jogo de bafo. Ele está produzindo outras ideias novas para apresentar aqui com a gente poder pensar desdobramentos, né? E no mês de julho, eu não estou com a data aqui, acho que é 10, não tenho certeza, no sábado de julho, nós teremos a aula pública com o Luciano. Então, eu vou estar divulgando para as pessoas do curso, para quem está fora do curso também, mas se queira participar, se juntar conosco, e eu já aproveito para lhe convidar também, João. Eu sei que você já participou várias vezes, assim como eu, mas é sempre muito bom a gente estar junto nesses lugares de memória, trazendo à tona o que foi o golpe e a ditadura no nosso estado. Então, muito obrigada, João. Obrigado. Gente, eu vou encerrando aqui, espero vocês na próxima quarta-feira, junto com o professor Rafael, para a gente pensar, então, sobre o uso dos jogos, tá bem?